Graça e paz, irmãos e irmãs. Quem está vivo, diga glória a Deus. Sabe, é sempre um prazer estar aqui no refúgio de oração. Sempre é um prazer poder atender a um convite de um grande amigo como é o Bispo Miguel, Bispa Denise, amigo de longa datas. Mais de 20 anos. Um casal, uma família que realmente se dedica a fazer a obra de Deus. Um casal, uma família que se dedica com zelo a fazer a obra de Deus. Coisa que, infelizmente, queridos, não é muito comum no nosso meio. Mas vocês têm o privilégio de poder estar debaixo de uma autoridade que realmente tem zelo pela palavra de Deus. Amém? Pode sentar, por favor. Louvado seja o Senhor. Feche um pouquinho os seus olhos, deixa eu orar um pouquinho para vocês. Relaxe um pouquinho. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos te agradecer, Pai, por mais este dia de vida que o Senhor nos concedeu, Pai. Este é mais um dia que o Senhor fez para nós. Tudo que o Senhor faz é bom, e por isso, Pai, com certeza, ao longo de todo o nosso caminhar deste dia, e não apenas deste dia, mas de cada dia que nós passaremos aqui na terra dos viventes, estaremos desfrutando da sua graça, do seu favor, dos seus benefícios, Pai, e com certeza, nada nos faltará, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, Pai, na Tua casa, Senhor, nesse domingo tão especial, para nos alimentarmos, Pai, da Tua palavra, Senhor. Então nós te pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, Senhor. Pai, Tu sabe a necessidade de cada vida que aqui está presente, Pai. Cada irmão, cada irmã que aqui está presente nessa campanha de jejum, Pai. Pai, Tu sabe quais são as Suas expectativas, Senhor. Então, Pai, nós colocamos desde já cada uma delas, Pai, em Tuas mãos, Senhor. Porque está escrito na Tua palavra: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o todo mais o Senhor fará. Então entregamos, Pai, cada necessidade, Senhor, da maior a menor, Pai, da pequena a grande, Pai, entregamos em Tuas mãos, Senhor, mas em especial, Senhor, aquieta cada alma, Senhor, toca no espírito, na alma, no corpo, na mente, consciente e inconsciente, Senhor, aquieta, Senhor, e prepara cada uma delas, cada um deles, Pai, para estar recebendo a Tua palavra, porque é a Tua palavra, Pai, que faz a diferença, é a Tua palavra que traz cura, que traz libertação, traz restauração, Pai, e aqueles vieram, Pai, não para estarem ouvindo palavras de homem, mas para estar ouvindo a Tua palavra, Pai. Então, Senhor, nos dê graça, Senhor. Usa-nos, Senhor, para manifestar o Teu poder. E sempre daremos a Ti, Pai, toda a honra e toda a glória em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o Senhor. Esse texto de Neemias é um texto muito rico. Mas muito rico. Eu tinha já algumas mensagens sobre Neemias, mas quando o apóstolo me ligou, eu falei, bom, eu tinha alguma mensagem pronta, eu vou orar ao Senhor, Ele vai me ver qual que eu posso usar, mas qual foi a minha surpresa? Ontem eu estava na minha garagem lá e tal, e o Senhor mudou totalmente a minha mensagem. E eu fiquei das 8 horas, das 20 horas até as 4 da manhã, preparando essa mensagem para vocês. É uma mensagem muito rica, mas muito rica. Então eu vou fazer um resumo. Nós temos até às 5 horas, 17 horas, até amanhã. É uma mensagem muito rica, mas muito rica, que nos traz lições poderosas, que se nós colocarmos em prática, nós certamente vamos desfrutar de uma vida abundante aqui nesta terra. Amém, igreja? Quem está vivo, diga amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Então, por favor, Neemias, já aprenderam o decor, nós vamos ler só
alguns versículos. Capítulo 4, vou ler do versículo 4, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8. Está escrito assim. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga: Senhor, tende misericórdia da minha vida. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Quem sabe o que quer dizer a palavra Neemias? O que o nome Neemias significa? Levante a mão. O nome Neemias significa consolador, aquele que conforta. Amém, igreja? Os orientais, eles têm o hábito de quando eles iam dar um nome aos seus filhos, não fazia igual os brasileiros. Põe qualquer um. Não. O nome que eles davam significava o que a pessoa era, o que a pessoa fazia. Então, Neemias é aquele que conforta, aquele que consola. Amém, igreja? Neemias 4:1. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em sua ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Verificarão os montões do pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu próprio sobre a sua cabeça, e dá-lhe por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Vamos parar aqui por enquanto. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Neemias está numa posição cômoda, confortável. Ele era o copeiro do rei da Pérsia. Uma posição muito elevada, mas muito elevada mesmo. Ele não era um criado, ele não era um garçom, ele era o copeiro do rei. Tudo aquilo que o rei ia beber ou comer, ele tinha que provar antes. Se ele aprovasse, o rei bebia ou comia. Se ele não aprovasse, ele estava morto. É uma posição muito importante. Estava num bem bom lá, tranquilo. Mas um dia ele recebe uma notícia, que Jerusalém, a cidade de Deus, estava toda detonada. Ele poderia falar: puxa vida, que pena, né? Que está assim, né? Puxa vida, vamos orar e deixa a coisa correr. Mas não. Ele ouviu aquela notícia e ele se comoveu. Vamos ler o texto, por favor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Está bem aqui no comecinho, que é basicamente o que embasa toda a ministração. Louvado seja o Senhor. Ouviu Neemias a situação que estava a sua cidade. E ele então se comove. Irmãos, eu estou ainda praticando nesse
tablet. Então, por favor. Neemias 1:13 diz assim: a notícia que ele recebe, uma notícia muito animadora, diz assim: os que não foram exilados estão em grande miséria e humilhação, e os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas a fogo. Queridos, vamos parar e pensar um pouquinho. A importância dos muros de uma cidade naquela época. E por que Neemias se comoveu tanto, se dispôs a ir para reconstruir, reedificar os muros? Uma cidade sem muro naquela época era uma cidade totalmente vulnerável. Não tem muros, não tem porta. Imagine a sua casa, a nossa casa, sem o muro e sem as portas. Entra quem quer, a hora que quer, quando quer. Naquela época não era diferente. Muros, as portas, significavam segurança. E mais do que isso, os muros, as portas, eram para proteger algo que já havia sido construído naquele local por Esdras. O que foi que Esdras construiu em Jerusalém? Reedificou o templo de Deus. Esdras foi antes de Neemias e reedificou o templo. Queridos, é importante que nós, cristãos, evangélicos, leiamos e conheçamos minimamente a Bíblia, porque ela é a nossa fonte de vida. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Uma bispa disse agora há pouco: queridos, em nome de Jesus, dedique realmente um tempo para conhecer a Bíblia, porque vai te ensinar muita coisa. A palavra de Deus, ela confronta os nossos preconceitos, o nosso modo de pensar, o nosso eu acho. Então, quando nós lemos a Bíblia e começamos a nos enquadrar na Bíblia, nós vamos crescendo espiritualmente, nos tornando mais e mais fortes espiritualmente. O povo judeu tinha sido exilado. O povo judeu, todinho, o povo de Deus, tinha sido todo exilados. A nação de Israel foi destruída pelos babilônios, depois pelos assírios. Não existia mais nação de Israel. A nação de Israel voltou a existir em 1946. 1946, porque lá no passado, no ano 4º, 5º, ela foi destruída. A nação de Israel deixou de existir. E o povo foi levado de cativeiro. E posteriormente, depois de muitos anos, este povo então começa a voltar para Jerusalém. Então vem Esdras e reconstrói o templo, que era muito importante. E depois do templo reconstruído, então Neemias vem então para reconstruir o muro. Então o muro que foi reconstruído era muito importante para preservar o templo de Deus. Quem aqui é templo do Espírito Santo? Levante a mão. Você que um dia aceitou Jesus Cristo, você é um templo. Então mantenha as suas portas, os seus muros protegidos, em nome do Senhor Jesus. Neemias então recebe aquela notícia, e o que ele faz? Ele não fica murmurando, ele vai orar. Ele vai orar. E o rei então, percebendo uma mudança naquele seu copeiro, o que aconteceu, Neemias? Aí ele conta o que aconteceu. E o rei então, um rei ímpio, se dispõe a liberar Neemias como governador,
para voltar a Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Veja, um rei ímpio se dispõe, é tocado no seu coração e libera então o seu copeiro, Mor, financia esta viagem dele, tudo o que ele precisava, e envia ele a Jerusalém como governador. De copeiro a governador. Amém, igreja? Um rei ímpio. Neemias vai para Jerusalém. E o que ele vê ali, realmente, era de chocar o coração. Parece que o PT tinha passado por lá, a Dilma, o Lula, e tinha detonado Jerusalém. Queridos, a palavra de Deus tem um contexto. Nós lemos essa passagem aqui, vamos verificar que o Brasil não é diferente, não. O Brasil não é diferente, não. Detonado, totalmente detonado o Brasil. A palavra de Deus, ela é viva e ela é atual. Foi escrita há anos, séculos, e é viva até hoje. Então podemos comparar a situação de Jerusalém com a situação do Brasil. Em nome do Senhor Jesus. Podemos comparar a cidade de Jerusalém com as igrejas. Podemos dizer que nós somos os Neemias de hoje. Põe a mão no seu peito assim, ó. Diga assim: Senhor, me ajude a ter um coração igual ao de Neemias. Me ajude, Senhor, a não ficar impassível face às situações que não te agradam. Me ajude, Senhor. Me usa, Senhor, como o Senhor usou Neemias para fazer tudo aquilo que o Senhor deseja que eu faça, em nome do Senhor Jesus. Veja, Neemias vai. Estou resumindo. Neemias vai inspecionar o muro, para ver a situação, para ver o que fazer e como fazer. Agora, nós vemos que a coisa não fluiu bem como ele pretendia, porque assim que souberam, e quando Sambalate ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. Querido, quem aqui é filho de Deus? Levante a sua mão. Deus tem o melhor para cada um de vocês. Deus tem o melhor para cada um de nós. Tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que cada um de nós precisa para suprir todas as áreas de nossas vidas, já está escrito lá no céu. Já foi feito, já é nosso. Nós, infelizmente, não sabemos disso. Então, enquanto nós estamos aí no mundo, somos do mundo, quem aqui ainda não é convertido? Levante a mão, por favor. Não tem ninguém aqui? Aqui todos já são filhos de Deus? Todos já são filhos de Deus? Sim ou não? Sim. Quando nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo. A gente mente, a gente rouba, a gente adultera, a gente fuma, a gente bebe, a gente dá vazão à nossa carne. E ninguém fala nada. O capeta não fala nada, porque nós estamos servindo ao reino dele, o reino das trevas. Somos escravos dele. Somos como fantoches na mão dele. Mas quando nós nos convertemos, vamos para o reino da luz, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e começamos a reedificar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o inimigo, o Sambalate da vida, não fica impassível, não fica de braço cruzado. Ele vai ficar irado contigo, ele vai se indignar com você, ele vai se levantar contra você. Então vire para o seu irmão e diga assim para ele, ou para a sua vizinha, diga assim: meu querido, minha querida, se você se dispôs a reedificar a sua vida,
de acordo com os fundamentos da palavra de Deus. Se prepare, porque vai aparecer o sambalá da vida. Se prepare, você vai encontrar oposição. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? E quando o Sambalat, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E quando o Sambalat, um político muito influente, ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito, escarneceu dos judeus. O que quer dizer escarnecer? Zombar. Querido, quando você se dispõe a reedificar a sua vida, andar nos caminhos do Senhor, o primeiro inimigo que você vai enfrentar é a zombaria de Satanás. Sabe por quê? Muito simples. Ele pensa assim: poxa vida, fulano aqui até há pouco era meu escravo, eu fazia o que eu queria com ele, e agora ele se levanta contra mim? Quem ele pensa que é? Quantas vezes a gente ouviu isso? Não? A gente ouviu isso. A gente olhava para as pessoas ficavam lá, manifestava o demônio, se alguém repreendeu o demônio dizia assim: quem você pensa que é? Quem você pensa que é? A resposta era: nós somos servo do Altíssimo, aleluia. Então se prepare, que este é o primeiro demônio que você vai enfrentar na sua vida. Zombaria, gozação. Mas não para por aí. Se fosse um só, seria fichinha. Se fosse um só, seria tranquilo. Vamos continuar. Aqui no versículo 4:2. Louvado seja o Senhor. Ainda Neemias 4, versículo 2. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: que fazem esses fracos judeus? Fortificação? Ou farão sacrifício? Acabarão a obra num só dia? E ficarão os muros, ficarão os montões do pó? As pedras que foram queimadas? Sarcasmo, desprezo. Se prepare. Zombaria, desprezo. Vai ter que enfrentar isso. Quantas vezes, depois da minha conversão, eu ia conversar com meus irmãos lá e tal sobre Jesus, eles diziam assim: só Jesus, só a sua religião que é boa, só a sua religião. Já vem você outra vez falar da sua religião. Sarcasmo, desprezo, por esse conhecimento. Louvado seja o Senhor. Então se prepare, olha, já são 3: espírito de ira, espírito de desprezo, espírito de sarcasmo. Se prepara, vai ter que enfrentar. Mas não para por aí. Queridos, pequena pausa aqui. Nunca esqueça de uma coisa: Satanás, o nosso adversário, ele tem um exército debaixo do seu comando. Assim como o Senhor tem os arcanjos, os anjos, etc. e tal, os querubins, serafins, Satanás não trabalha sozinho. Tem todo um exército à sua inteira disposição. Se você ler o livro de Efésios, vocês vão verificar que tem principado, potestade, hostes espirituais da maldade, e tem um exército. E aqui são espíritos de ira. Quantas vezes você está na sua casa, ou você pode testemunhar uma situação, está uma conversa aparentemente amigável, de repente alguém lá perde o controle, estava aquela discussão, e vem então o espírito de ira. Às vezes até na nossa própria casa, está com a sua esposa, com seus filhos, suas filhas, de repente a coisa sai do controle, espírito de ira, tentando trazer confusão no pedaço. E temos que saber como lidar com esses bichos, em nome do Senhor Jesus. Agora aqui, veja, versículo 4.
Veja como Neemias reagiu ao enfrentar essa oposição. Ele não ficou murmurando, ele não ficou chorando, não ficou se achando um coitadinho. Como foi aqui, nós cantamos aqui há pouco, aquele louvor que fala da cruz. Meu Deus, que poderoso. Olha, estava ali chorando. Estava ali chorando. Porque ali a gente mostra, de uma maneira resumida, mas muito forte, o preço que foi pago por cada um de nós. Houve um preço a ser pago. E um alto preço por cada um de nós. Nós não somos coitadinhos. Nós não somos deserdados. Nós somos filhos de Deus. Você é filha de Deus, filho de Deus. Você tem uma herança. Então não se julgue, nunca se deixe contaminar com esse espírito de coitadinho, de impotência, de não posso, de não consigo. Porque isso é tática do inimigo, para te trazer incredulidade, dúvida de quem você é. Olha como Neemias reagiu. Ele não chorou, não murmurou, não se lamentou. Olha o que ele fez. Como ele reagiu. Capítulo 4, versículo 4. Olha a reação de Neemias. Ouve, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados. Ouve, ó nosso Deus. Queridos, nós servimos a um Deus vivo. Nós não servimos a uma estátua, a um ídolo, que tem perna, mas não anda, tem braço, mas não abraça, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala. Nós servimos a um Deus que ouve, ó nosso Deus. Nós temos um Deus. Você tem um Deus. Ouve, ó Deus. Ouve, ó nosso Deus. Foi isso, foi assim que ele reagiu. Então, cada um de vocês que tem enfrentado e vão enfrentar luta para edificar a sua casa, a sua família, a sua vida, de acordo com os fundamentos da palavra de Deus, você vai encontrar oposição. Ponto. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quantas vezes a gente vai ministrar a pessoas? Ah, pastor, eu não aguento mais. Ah, pastor, eu vou jogar a toalha. Ah, pastor, eu vou desistir. Ah, pastor, parece que a minha oração não está surtindo efeito. Ah, pastor, querido, o nosso Deus tem ouvido. E as nossas orações são ouvidas por Deus. Nunca esqueça isso. E Deus responde às nossas orações. Neemias simplesmente ouve, ó nosso Deus. Quem aqui tem um Deus poderoso? Levante a sua mão e dê um glória a Deus. Então, quando você levantar contra você, não fique se achando um coitado, um coitadinho. Não fique se achando não tem mais jeito para a minha situação. Já vou jogar a toalha. Bispo Miguel, eu vou desistir. Bispa Denise, eu vou jogar a toalha. Eu não aguento mais. Não. Ouve, ó Deus. E aí você fala qual é a sua situação. Qual é o problema que você está enfrentando. Fala para Ele, porque Ele tem ouvido, e mais do que isso, Ele não apenas ouve, como um Deus impassível, como um Deus impotente, não! Ele ouve e se levanta do seu alto e sublime trono para lutar, pelejar por você, em nome de Jesus.
Nós não servimos a um Deus que está pregado naquela cruz. Não é este o nosso Deus. O nosso Deus é o Jeová de Sabaoth. Jesus sim pagou o preço naquela cruz para nos dar uma vida abundante, como aqui foi louvado. Sim, ele fez aquilo, mas ele não está mais lá. Ele ressuscitou dos mortos. Está à destra do Pai, exercendo o seu governo, exercendo o seu domínio. Esse é o Deus, o nosso Deus. Jeová de Sabaoth. Quer dizer Sabaoth. Os judeus se referiam a Deus pelos seus vários nomes. Jeová de Sabaoth é o Senhor dos exércitos. Não é apenas um exército. Aqui, o exército de Samaria se levantou também com Neemias, junto com Sambalá e Tobias. O exército singular de Samaria. Mas o nosso Deus é o Jeová de Sabaoth. É que o Senhor plural, dos exércitos. É este que é o Senhor, o nosso Deus. É a Ele que devemos clamar. É a Ele que devemos buscar. É a Ele que devemos conhecer. Está com problema na justiça? Ah, pastor, estou com uma causa no tribunal e o advogado não consegue desencantar aquilo, e aquilo não flui, Senhor. Pastor, não sei o que eu faço, estou com uma causa lá, eu tenho dinheiro para receber, não recebo porque está emperrado lá no tal tribunal. O que fazer, pastor? Clame a Jeová Tzidkenu, Senhor da justiça. E a justiça de Deus não é como a nossa, que é desvirtuada, deturpada, manipulada pelo Supremo e Companhia Limitada. Não! A justiça de Deus é justa e reta. Tem uma carga na justiça? Ouve, ó meu Deus! Ouve, ó Jeová Tzidkenu! A ti eu apresento a minha causa. Faça a tua justiça. Em nome do Senhor Jesus. Ouve, ó Deus. Ouve, ó Deus. E que demonstra confiança em Deus. Nós precisamos ter confiança em Deus. Agora, como ter confiança em alguém? Como ter confiança em alguém? Você tem confiança em alguém que você não conhece? Diga, responde para mim. Tem confiança em alguém que você não conhece? Não. A confiança você vai adquirindo ao conhecer a pessoa, ao conhecer o caráter, a conhecer a capacidade, a conhecer o conhecimento, a conhecer o caráter da pessoa. Vai adquirindo confiança. Igual marido e mulher. Com o passar dos anos, vai conhecendo e vai conhecendo, vai aumentando a intimidade. Então, você vai tendo mais e mais confiança nela, ou nele, vice-versa. Então, como vou conhecer Deus? Como vou aumentar minha confiança em Deus? No Senhor, que pode resolver todos os meus problemas? Como? Já foi dito há pouco aqui, repito. Conhecendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus. Conhecendo o que Ele pode fazer, o que Ele quer fazer. E conhecendo qual é a vontade dEle para cada área de nossas vidas. Tendo comunhão com Ele. Estando com Ele. Queridos, em nome de Jesus. Se você tem o hábito de ficar 2 horas lá naquela televisão assistindo a Globo, ou assistindo o Faustão, ou assistindo quem quer que seja, ou aquela novela, querido, em nome do Senhor Jesus, invista essas 2 horas, lendo a Bíblia, orando, você vai ver a coisa mudar, toda a sua vida, e entrando em harmonia com aquilo que é a vontade de Deus.
Buscar-me-ei e me achareis. Quando? Quando me buscarem de quê? De todo o coração. O inimigo, além de zombar, escarnecer, desprezar, ele tem algumas táticas sutis. Desviar nossa atenção para outras coisas, para que nós não tenhamos tempo para estarmos com Deus. Não esqueça disso. Gosta de futebol? Glória a Deus. Gosta de filme? Glória a Deus, também gosto. Mas coloque o estar com Deus. Dê prioridade a estar com Deus. Para conhecer a Bíblia. Para enriquecer, você tem mais munição. Para poder orar com eficácia. Porque Deus não se move pela sua necessidade. Quem aqui está precisando de alguma coisa? Levante a mão. Em qualquer área da sua vida. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia. Mas Deus não se move pela sua necessidade. Ele para o seu vizinho assim, dá um sorriso bonito para ele. Bonito, aquele sorriso que fala assim: meu querido, minha querida, o nosso Deus, misericordioso, amoroso, poderoso, não se move, não move uma palha pela nossa necessidade. Como é que ele se move? Como é que ele se move? Pela palavra dele. Pela palavra dele. Aí ele se move, porque ele é fiel à sua palavra. Como é que foi que Jesus enfrentou e derrotou Satanás? Ele falou: está amarrado. Não! Está escrito. Está escrito. Está escrito. Mas se Jesus não conhecesse a palavra, algo impossível, já que ele é a palavra, né? Vou imaginar que alguém que vai enfrentar Satanás, como nós temos que enfrentar, e não conhecemos a palavra, vamos dizer o quê? Eu vou consultar meu bispo. Eu vou consultar a minha bispa. Não, você precisa conhecer. E quando vier a oposição, em qualquer área da sua vida, quer na área familiar, quer profissional, quer financeira, quer enfermidade, se assuma a sua posição de filho de Deus, herdeiro de Deus, e fala: está escrito, Senhor. Está escrito que Jesus já levou na cruz do Calvário todas as minhas enfermidades, todas as minhas iniquidades, todas as minhas transgressões, e pelas pisaduras do meu Senhor Jesus, já foi curado, em nome de Jesus. Em cada situação, clame, ouve, ó Deus, ouve, ó Jeová Rafá, o Deus que cura. Não podemos aceitar situações da nossa vida que não estão em linha com aquilo que é a vontade de Deus. Nós temos sim, porque foi louvado, de carregar a nossa cruz. Claro, temos que carregar a cruz, sim. Claro. Porque Ele nos ajuda a carregar a nossa cruz. Mas temos que carregar sabendo quem nós somos. Temos que carregar a cruz que Ele preparou para nós, que Ele fez para nós, que tem a nossa medida, mas muitas vezes que o nosso inimigo quer colocar sobre nós um fardo que é muito acima daquilo que já foi nos dado. Não aceite. Então, passar por uma aflição, uma tribulação, qualquer que seja, Senhor, seja feita a sua vontade. Porque muitas vezes nossas tribulações, as aflições, ela tem um tempo de duração. Muitos casos é feito no estalo, mas tem caso que o Senhor permite que aquela situação perdure algum tempo. Por quê? Porque Ele quer tratar conosco, tratar com o nosso caráter.
tratar com nosso orgulho. Em nome do Senhor Jesus. Então, nós precisamos ter confiança em Deus. Nós precisamos colocar nossa esperança todinha em Deus. Nós precisamos saber que Deus tem promessas poderosas para aqueles que confiam nele. Está escrito na palavra: os que confiam no Senhor são como o quê? O monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Então o Senhor tem promessas poderosas para aqueles que confiam nele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, Neemias clamou ao Senhor. Ouve, Senhor. Qual foi o resultado? Vamos avançar um pouquinho mais. O louvor que fala, né? A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, né? Vou aqui para o versículo 6. 4:6. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Aqui, texto muito rico, mas vamos concentrar aqui, separar aqui 2 pontos, 3 pontos. O coração do povo se inclinava a trabalhar. Isso fala de umas coisas tremendas para o sucesso, para o bom sucesso da nossa vida e da obra que o Senhor colocou na nossa vida, no nosso ministério. Aqui fala de cooperação. Aqui fala de unidade. Coisas importantes, fundamentais para o nosso sucesso. Unidade, cooperação, união. Queridos, Deus nos deu poder e autoridade. Deus nos capacita. Mas Deus é um Deus que se agrada quando há unidade, quando há cooperação, quando há união. Se você quer ter sucesso na sua vida, no seu lar, no seu ministério, cultive a cooperação, envolva as pessoas, cultive a união, e você vai ter sucesso, porque Deus se agrada disso. Um povo unido, o que é que a união faz? Há um provérbio, há um ditado secular que diz que a união faz a força, né? A união faz o açúcar, né? Não! Outros falam que a união faz a força. É uma verdade, é bíblico isso. Aquele povo, com toda aquela oposição, estavam unidos, cooperando, e edifica o muro até a metade. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Então, aprenda você com a sua esposa a trabalhar em união, em cooperação. No ministério, quando for convidado pelo bispo ou pela bispa para fazer alguma coisa, se envolva, coopere, participe. Não seja só um Neemias acomodado lá no palácio do rei. Não, se envolva. Porque nós não fomos chamados, nenhum de nós foi chamado. Quem aqui já é salvo? Levante a mão. Diga assim: eu sou salvo. Glória a Deus. Nós não fomos chamados apenas para sermos salvos e esperarmos até acabar nosso tempo aqui e vamos desfrutar lá na Nova Jerusalém de um bem bom. Não! Nós fomos chamados para dar continuidade à obra que Jesus Cristo começou. Nós fazemos parte de uma igreja que tem uma função aqui neste mundo.
de dar continuidade à obra que Jesus começou. E Ele capacitou a sua igreja, deu todos os meios para a sua igreja, deu as ferramentas para a sua igreja, para que ela possa crescer, frutificar e se tornar um referencial. Mas é muito importante que haja unidade, que haja cooperação. E o inimigo sabe disso. O inimigo sabe perfeitamente que realmente a união vai trazer resultado. Então ele procura trazer o quê? Divisão, contenda, separação, ciúmes, disputa, que vai dividir. E dividiu, já era. Vire para o seu vizinho. Quem aqui é casado? Casais casados. Vire e fala assim: querido, querida, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos vigiar para que o espírito de divisão, de contenda, separação, não venha achar lugar no nosso arraial, em nome de Jesus. Porque quando ele consegue dividir um casal, já era. Uma caca dividida não prospera. Satanás age debaixo da palavra, em nome do Senhor Jesus. Erga a mão para o alto, diga assim comigo: Pai Celestial, me ajude, me capacite, me fortaleça, me ensine, para que eu possa ser um instrumento em tuas mãos, para fortalecer, disseminar, espalhar união, cooperação, unidade, para que nessas condições sejamos fortalecidos e assim possamos nos tornarmos testemunhas vivas tua, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu anotei aqui 8 motivos muito fortes para que você cultive o hábito de praticar a união, a cooperação. Eu só vou ler o texto que dá o endereço, que depois você procura na sua casa. 8 motivos muito fortes pelos quais eu devo cooperar, devo me unir, devo trabalhar em união. 2 pontinhos. Primeiro motivo: você é sustentado, você sustenta e é sustentado em tempos de fraqueza. Êxodo 17, 12. Segundo motivo: dá sucesso na batalha, na luta. Juízes 20, 11. Terceiro motivo: fortalece no conflito. 1 Samuel 14, 6 e 7. Quarto motivo: inspira os homens a melhorar a sua condição. 2 Reis 6, do 1 ao 3. Quinto motivo: encoraja as reformas. 1 Crônicas 12, 38. Esdras 10, 4. Sexto motivo, muito forte: realiza grandes obras. Neemias 4, 16. Sétimo motivo: adiciona poder na oração. Mateus 18, 19. Oitavo motivo: conduz as pessoas a Cristo. Marcos 2, 3. Tem muitos mais. Anotei aqui rapidamente, ontem à noite, de madrugada, 8 motivos. Amém? E você depois, com mais calma na sua casa, vai pegar a sua Bíblia, vai pegar lá um caderninho de anotações, né? E vai checar esses dados, né? Vai meditar com mais calma acerca de cada um deles e vai, mais do que tudo, praticar. Amém, igreja?
Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Romanos 12, 5. Aqui fala da importância da unidade. Vou dar o texto, você vai ler depois na sua casa com calma e vai praticá-los. A importância da unidade. Romanos 12, 5, 1 Coríntios 10, 17, Gálatas 3, 28, Efésios 4, 13. Isso aqui eu vou ler. Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é apenas um dos motivos pelo qual que mostra a importância da unidade. E nós somos exortados a praticar essa unidade, essa cooperação, essa união. Eu vou ler para vocês. Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vai por aí afora. Louvado seja o Senhor. Então, vire para o seu vizinho assim, prepara um sorriso, o seu melhor sorriso. Diga assim para ele: meu querido, minha querida, vamos cooperar, vamos nos unir, vamos trabalhar em unidade, porque a nossa luta continua. Yes! Glória a Deus! Versículo 7. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, o amonita, os adotistas, os corintianos, os palmeirenses, que iam avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começavam a fechar, iraram-se sobre modo. Versículo 8. Coligaram-se todos para virem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão ali. Você percebeu que a luta vai aumentando de nível? E como o inimigo não desiste, a Bíblia fala que nós temos que resistir ao diabo. E ele vai fazer o quê? Fugirá de nós. Uma coisa que a gente tem que reconhecer, que o capeta, ele realmente é insistente, é teimoso, ele não desiste fácil. Se uniu agora voltou, agora ficou aqui uma conspiração. Não é só Sambalá e Tobias e o exército, agora tem os arábios, adotista aí, tem um monte aí, quer dizer, é um grupo grande. Mas eu quero aqui dar uma boa notícia. Quem quer ouvir essa boa notícia? Sempre boa a boa notícia. Uma boa notícia é sempre boa, né? Redundância aí. Presta atenção. Quando você estiver orando, buscando alguma coisa do Senhor, e a luta aumenta de nível, é porque a sua oração está atingindo o objetivo. É porque a sua bênção está prestes para acontecer. Então não desista. Não desista, é um bom sinal. Alguém já disse, né? Que o capeta é o corneteiro das bênçãos. Lembra disso? Então, vire para o seu vizinho, dá um sorriso. Aquele sorriso. Quando a sua luta se intensificar, é sinal que a sua vitória já está chegando. E o inimigo está desesperado. Então não desista. Em nome de Jesus, intensifique a sua oração. Em nome de Jesus.
Louvado seja o Senhor. Como foi que Neemias com seus amigos reagiram? A luta intensificou, tornou-se mais renhida, mais brava. A estafa estava esquentando. Como foi que eles reagiram? A resposta está bem aqui, no versículo 9. Nós, porém, oramos a quem? Ao nosso Deus. Queridos, a oração é a chave que abre qualquer porta. A oração é a chave que vai abrir a janela do céu para você. Mas não é qualquer oração. Não é qualquer oração. Imagine você. Chega na sua casa, você está com um chaveiro. O chaveiro tem 8 chaves. Eu sei qual é a chave do portão da frente. Eu sei qual é a chave da minha garagem. Eu sei qual é a chave da minha porca de alumínio. Eu sei qual é a chave da minha porca de ferro, lá da sala. Eu sei qual é a chave do fundo. Eu sei qual a chave que eu tenho que usar para abrir cada porta. A oração é a chave para abrir qualquer porta. Mas, como eu disse há pouco, e repito, Deus não se move pela nossa necessidade. Deus se move pela palavra dEle. Então, de acordo com a sua necessidade, use um versículo bíblico para embasar a sua oração. Está doente? Jeová, Rafá, Deus que cura. Está escrito. De acordo com a sua necessidade, procure na Bíblia um versículo para embasar a sua oração. Quem aqui é advogado? Uau, toma aqui uma bacharel. Alguém apresenta para a irmã uma causa. A irmã pode pegar aquela causa, vai no juiz lá, no tribunal. Olha aqui, meretríssimo. Aqui está a causa da minha cliente lá e tal. Está aqui, ela pediu isso. Está aqui, ó. Tchau. É assim que é feito? Não. Claro que não. Já saber qual é a causa. Vai na lei, Constituição Federal, Estadual, Municipal. Vê qual é o parágrafo, o capítulo, o versículo, o capítulo, qual é o item para embasar aquela justificativa. Não é isso? Faz todo aquele processo baseado na lei. E vai apresentar ao juiz, e se tiver embasada na lei, o que o juiz faz? Concede, libera. É assim que é feito. O mundo espiritual é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, procure embasar a sua oração, a sua necessidade, num versículo bíblico, e apresente ao juiz, ao supremo juiz. Em nome do Senhor Jesus. E você vai ver as coisas acontecer assim, com muita facilidade. Vai ver coisa fluir, porque é verdade. Em nome do Senhor Jesus. Nós, porém, oramos ao nosso Deus. Infelizmente, eu tenho que dizer, bispo e bispa, eu tenho que dizer. O povo brasileiro, por herança, maldita, é um povo preguiçoso. Está sendo curado, hein? Glória a Deus, está sendo liberto. Não vocês, claro, os que não vieram. Povo preguiçoso. É preguiçoso. Até parece que nasceu de cesárea. Preguiçoso. Muito preguiçoso. Os israelitas, desde a mais tenra idade, eles são ensinados pelos pais a conhecer de cor o Torá. Sabe o que é Torá? O Torá. Quem sabe o que é Torá?
bispo, panorama bíblico. Os judeus, israelitas, eles não acompanham a nossa Bíblia. Eles têm o Torá, que é formado, e o Talmud, que é formado pelos 5 livros da Bíblia. Deuteronômio. As crianças judias, israelitas, são criadas desde a mais tenra idade a conhecer o Torá. Quando estiver com 12 anos, precisam saber decor o Torá. 12 anos. Nós estamos lá em Jerusalém, em Israel, 2008. O Grupo das Lamentações. Você vem aqueles adolescentes, 12 anos, 13 anos, carregando o Torá, aqui, todo produzido, todos os parentes atrás dele, sabe? Tem, os irmãos lá um estande pertinho do Muro das Lamentações. É uma festa quando a criança completa os 12, 13 anos. E a criança vai com aquele Torá, com todo o orgulho carregando o Torá, dizendo assim: tudo isso aqui eu já sei, está aqui no meu coração. Desde a mais tenra idade. Quem aqui é pai? Quem aqui é pai ou tem filho? Levante a mão. Quanto tempo você dedica para ensinar o seu filho o Torá, a Bíblia, a nossa Bíblia? Quanto tempo? Como é que uma criança que não conhece nada da palavra, porque os pais não ensinam, delegam essa responsabilidade para a igreja? A igreja vai acrescentar, e deve acrescentar, mas é função dos pais ensinar a Bíblia aos seus filhos. Ensina a criança no caminho que deve andar. É dito aos pais, não aos professores. A igreja vai acrescentar sim, deve acrescentar sim, mas é função dos pais ensinar o seu filho a mais tenra idade a conhecer a Bíblia. Nós temos 5 netos. Pequenininho, 7 anos. Não? O pequenininho, o Fabinho, 4 anos. Foi para dar um trabalho na escola. Pergunta da professora: vocês vão preparar um trabalho que eu quero saber quem é o seu super-herói. Louvor, super-homem lá. Gostei daquele louvor, muito bonito. Aí colocaram o Homem-Aranha, Super-Homem, Capitão América, e tal. Ele colocou: o meu herói é Jesus, é Deus. A pessoa falou: não, Fabinho, não, eu quero saber quem é o seu herói, quem é o seu herói. O meu herói é Deus. O meu herói é Deus. 4 aninhos. Então, pais, mães, prepare os seus filhos, suas filhas, para que ele possa enfrentar o mundo aí fora. Porque o inimigo usa o mundo todo para fazer a obra dele, para trazer contaminação, deturpar, deformar. Então, o seu filho, a sua filha precisam crescerem conhecendo minimamente a palavra de Deus. Oramos ao Senhor, o nosso Deus. Ah, pastor, mas eu oro uma vez por semana, pastor. Eu oro quando eu preciso de alguma coisa. Ah, pastor, eu não pude orar essa semana porque não tive tempo, pastor. Ah, pastor. Efésios 6:18. A importância da oração. Com toda oração e súplicas, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos.
orando todo o tempo no Espírito. Está lavando a louça? Ore. Está tomando banho? Ore. Está dirigindo? Ore. Está fazendo pizza? Aquela pizza deliciosa? Ore. Está cuidando de paciente? Ore. Orando em todo o tempo. Amém, igreja? Quem está recebendo aqui? Diga assim, glória a Deus. Quem está cansado aqui? Diga glória a Deus. Mas a luta não parou. Eles oraram. Mas a luta não cessou. Continuou. Vamos caminhar rapidinho? Versículo 10. Então disse Judá, desfalecem as forças dos carregadores. Há muitos escombros. Não poderemos edificar o muro. Versículo 11. E nossos inimigos disseram, não saberão nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos e façamos cessar a obra. Judá era do povo de Deus. Não era inimigo, era do povo de Deus. Mas aqui está sendo usado pelo inimigo para trazer o quê? O desânimo, a desesperança. Não podemos, não conseguiremos, não somos capazes. Nunca esqueçam. Esta é uma tática muito usada pelo inimigo. Quando você está lutando para edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, as áreas da sua vida, é muito comum. Vem aquela seta de desânimo, de desencorajamento. Depois, com calma, na sua casa, vamos ler lá no livro de Números, capítulo 13, que relata a situação e a ação desse espírito quando o povo estava para entrar, para conquistar a terra prometida. Números 13, em que Moisés envia então 12 espias para espiar a terra prometida. E aqueles espias ficam lá 40 dias, examinando a terra, inspecionando a terra, e depois eles retornam, e 10 deles dão um feedback contrário. Lá tem gigantes, lá tem isso, tem aquilo, nós seremos como um gafanhoto, nós não temos condições, nós estamos muito pequenos. Desencorajamento. E o povo atendeu, e por causa disso, porque não confiaram no Senhor, eles ficaram depois, não entraram na terra prometida, e ficaram 40 anos peregrinando no deserto. Só foram entrar na terra prometida 40 anos depois, agora guiados não por Moisés, mas por Josué e Calebe. Na sua carga, depois você lê com calma, Números capítulo 13, em nome do Senhor Jesus. Então ele me usa com muita, às vezes com sucesso, esse desânimo, esse desencorajamento. Amém, igreja? Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Louvado seja o Senhor. Mas não parou por aí. Versículo 12. Mas, olha só a resposta da oração. Mas sucedeu o quê? Vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares de onde moram, subirão contra nós. Veja, esses judeus que moravam no meio dos inimigos, vieram e deram a coordenada para Neemias. Olha, estão planejando isso. Então Neemias, que foi que ele fez? Versículo 14. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível,
e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Nobres e magistrados são os líderes. Os líderes são referenciais para o resto do povo. Se um líder fraqueja, se um líder demonstra fraqueza, se um líder demonstra falta de firmeza, falta de liderança, o povo vai ser abalado. Mas se o líder demonstra firmeza, demonstra convicção, demonstra confiança, o povo vai segui-lo. E nessa situação, Neemias dá um alerta, não só aos líderes, não só aos nobres, ao magistrado, mas a todo o povo. E olha o que ele fala: lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. Queridos, a Bíblia fala que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Quando a luta ficar realmente muito terrível, muito brava, renhida, lembre-se do que o Senhor já fez. Lembre-se do que o Senhor é capaz de fazer. Lembre-se do que Ele quer fazer. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai por vossos irmãos, filhos, filhas. Querido, nós podemos ter muita paciência, muito equilíbrio, mas quando mexe com os nossos filhos, como é que você reage? É sangue nos olhos, não é isso? E quando mexe com as nossas esposas, nós ouvimos, qual é a nossa reação? Então, Neemias, ele, com essa, lembrai-vos, ele também tocou no natural do ser humano. Olha, vai defender a sua casa, sua esposa, seus filhos, suas filhas. Oh, então, ok? Ai, ai, louvado seja o Senhor. Eu vou concluir aqui, apóstolo, bispo. Essa mensagem é muito rica, muito rica. Mas, conclusão. Quem é que me dá 2 minutos? Quem é que me dá 2 minutos? 2 minutos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Neemias, capítulo 6, versículo 15. Para nós terminarmos. Neemias 6, 15. Louvado seja o Senhor. Neemias 6,15. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Versículo 16. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam que fizemos esta obra com auxílio do Senhor, o nosso Deus. Amém, igreja? Por favor, na sua casa, leia Neemias. Vão aprender muito. Vão ficar mais adestrados, mais preparados para as vitórias que já estão vindo, já vieram, estão vindo e virão sobre a sua vida. Amém? Quem recebeu aqui, dê um glória a Deus. Vamos colocar de pé, por favor. Feche um pouquinho os seus olhos. Deixa eu orar um pouquinho por vocês, por favor. Pai, Pai Celestial, o teu povo, Senhor,
recebeu um pouquinho, Pai, da tua palavra, Pai. Eu peço que o teu Espírito Santo, Senhor, possa estar cuidando, adubando cada boa semente que eles receberam nesta manhã tão especial, Senhor. Assim como as boas sementes que eles têm recebido aqui nesse local, Pai, que tem pregado a tua palavra, Pai. Para que em nome do Senhor Jesus, todos eles cresçam cada vez mais em estatura, conhecimento, sabedoria, graça e verdade. E assim, Pai, tomem posse de todas as ricas bênçãos que o Senhor tem para suprir cada área da vida de cada um dos seus filhos, cada uma das suas filhas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E assim, Pai, todos eles, as suas casas, se tornem testemunhas vivas do teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, aduba a cada dia e coloca em cada um deles, cada uma delas, a fome, a sede de te conhecer, a fome e a sede de te buscar, a fome e a sede de buscar a tua palavra, Pai, para que cresçam, Pai, em unidade, em união, em comunhão, cresçam, Pai, e assim esse ministério, Senhor, se torne um referencial aqui nesse local, em nome do Senhor Jesus. E cada vida aqui representada se torne referenciais para a sua parentela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, profundamente agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor está fazendo, e o Senhor certamente fará, porque nós oramos ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 glória a Deus. Glória a Deus.